Em 17 de julho de 1996, o voo TWA-800 decolou do aeroporto JFK em Nova York às 20 horas e 19 minutos. 12 minutos depois, estava em chamas sobre o Atlântico. Todos os 230 a bordo morreram. O avião explodiu a 13.700 pés de altitude, a cerca de 14 quilômetros da costa de Long Island. A explosão foi visível de terra, do mar, de outros aviões no ar. O FBI acabaria entrevistando 736 pessoas que afirmaram ter visto ou ouvido o acidente. De todas essas pessoas, 258 descreveram a mesma coisa: um rastro de luz subindo do mar em direção ao avião antes da explosão. Pilotos experientes estavam entre elas, pessoas em barcos estavam entre elas, pessoas em praias estavam entre elas. Todos usaram a mesma palavra para descrever o que viram: míssil. E aí começou uma das investigações mais longas, mais caras e mais controversas da história da aviação americana. 4 anos, 2 agências federais e uma conclusão que 258 testemunhas nunca aceitaram completamente. O FBI e a NTSB trabalharam juntos por 4 anos. Mais de 95% da fuselagem do Boeing 747 foi recuperada do oceano em água, com cerca de 37 metros de profundidade. Mergulhadores trabalharam por mais de 10 meses. A estrutura recuperada foi remontada num hangar em Calverton, Nova York, para análise. Os investigadores examinaram cada fragmento em busca de sinais de explosivo, falha estrutural ou impacto externo. O que encontraram foi um avião que explodiu de dentro para fora. Os fragmentos do tanque central de asa foram os primeiros a sair da estrutura. A sequência de quebra era consistente com uma explosão interna no tanque. Nenhum dano típico de míssil ou bomba foi encontrado, sem crateras, sem pitting, sem hot gas washing, sem padrão de fragmentação que uma ogiva produziria. Os gravadores de voo e de voz da cabine foram recuperados. Os 2 pararam de gravar no exato momento da explosão. Nenhum aviso, nenhum sistema de alarme ativado antes, nada nos dados que indicasse problema externo. Em agosto de 2000, a NTSB publicou sua conclusão. A causa provável foi uma explosão de vapores de combustível no tanque central de asa, provavelmente causada por um curto-circuito na fiação dos sensores de nível de combustível. Provavelmente, a NTSB nunca determinou a fonte exata da ignição. Causa provável não é causa definitiva. Mas o que fazer com 258 pessoas que viram algo diferente? O governo tinha uma explicação, e ela é mais perturbadora do que qualquer teoria de míssil. A CIA conduziu uma análise específica sobre os relatos das testemunhas. O raciocínio foi assim: quando uma explosão acontece a 14 quilômetros de distância, o som demora vários segundos para chegar. As testemunhas ouviram o barulho depois de ver a luz, o que significa que quando elas olharam para o céu, a explosão já havia acontecido. E o que viram não era um míssil chegando num avião intacto, era o avião já em chamas. A explosão inicial quebrou o nariz do avião e parte da fuselagem dianteira. O restante da aeronave, ainda com os motores funcionando por alguns segundos, começou a subir em ângulo abrupto antes de perder sustentação e cair. Durante esses segundos, o avião estava em chamas, subindo, de longe, com o barulho ainda não chegando, parecia exatamente um rastro de luz subindo do mar. A CIA produziu uma animação mostrando a sequência. A análise de propagação de som foi validada pelos investigadores da NTSB. Mas aqui está o problema com essa explicação. Ela resolve o paradoxo visualmente, não resolve a pergunta de origem. Por que o tanque central explodiu? A fiação dos sensores de nível de combustível estava com defeito. Mas qual defeito específico? Qual circuito? Em qual ponto exato? A NTSB não sabe. Eles sabem o que aconteceu, não sabem exatamente o que fez acontecer, e é justamente essa lacuna que mantém o debate vivo. Porque em 2013, 6 das pessoas que investigaram o caso por dentro voltaram com uma pergunta que a análise de propagação de som não responde. Em julho de 2013, no 17º aniversário do acidente, 6 ex-investigadores da NTSB assinaram uma petição pedindo que o caso fosse reaberto. Eles argumentaram que dados de radar mostram uma explosão de alta velocidade incompatível com uma explosão de combustível de baixa velocidade, como a que a conclusão oficial descreve. Se o radar está certo, a física não fecha. E se a física não fecha, a conclusão pode estar errada. A NTSB recebeu a petição.
consultou as partes originais da investigação e recusou reabrir o caso. O caso TW. A800 permanece tecnicamente encerrado, mas o acidente mudou a aviação de uma forma concreta e mensurável. A FAA implementou novas regulamentações exigindo que os tanques de combustível de aeronaves sejam inerting, injetando nitrogênio nos tanques para reduzir o oxigênio disponível e tornar a mistura de vapores não inflamável. Essa regulamentação existe porque a NTSB concluiu que tanques de combustível aquecidos com vapor eram um risco real que precisava ser eliminado. E aí está a tensão que o caso TWA800 deixa. A investigação produziu uma mudança concreta na segurança da aviação mundial baseada numa causa que nunca foi completamente provada. Você acredita que foi uma explosão acidental? Ou tem algo nessa história que o governo não contou? Deixa nos comentários.